Seja bem-vindo a mais essa transmissão especial da ABCZ TV, mais uma vez em parceria com a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, ASBIA, na divulgação do mais importante relatório de estatística da genética bovina brasileira, que reúne informações do setor de inseminação, como comercialização de doses de sêmen, coletas e mercado de importação e exportação. Momento esse bastante aguardado por técnicos e criadores de todo o Brasil. Aqui no nosso estúdio já está o presidente da ABCZ, Gabriel Garcia Cid, que vai dar as honras aí dessa noite de hoje. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos que nos assistem pela ABCZ TV. Para nós da ABCZ, em nome da nossa diretoria e de todos os nossos associados, é uma satisfação enorme estar recebendo hoje a ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, aqui na ABCZ TV, para mais um momento muito importante para a pecuária zebuína. Quero agradecer aqui a presença do nosso presidente da ASBIA, o Nelson Eduardo, o Luiz Adriano, o Cristiano, nosso executivo da ASBIA, a toda a nossa bancada de especialistas, né? E dizer, a ASBIA é uma instituição com mais de 40 anos dedicados à inseminação artificial, presente em mais de 5 mil municípios do Brasil todo, e a gente teve recentemente, semana passada, na vinda do ministro Carlos Favaro, ministro do MAPA aqui em Uberaba, na sede da ABCZ, uma ação em conjunta, no qual o ministro se colocou à nossa disposição, em ação conjunta ABCZ e ASBIA, para contribuir, dando celeridade aos processos zootécnicos do MAPA, haja visto que mais de 98% do mercado de inseminação artificial passa em relatórios pela associação, pela ASBIA, e cerca de mais de 80% dos municípios brasileiros utilizam a inseminação artificial. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A ABCZ, o Parque Fernando Costa, a ABCZ TV, a casa é de todos vocês, sejam todos bem-vindos. Bom, e esse é um momento importante não só para a divulgação dos números, mas também para a gente ver aí comentários sobre a realidade desse mercado. Por isso que eu já vou passar a palavra para o Cristiano Botelho, que é o executivo da ASBIA, que juntamente com os convidados vai conduzir essa noite, né, Cristiano? Boa noite para você. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Érica. Boa noite a todos aqui presentes. O Gabriel já tomou minha fala, para começar a história. Ele já está sabendo tudo da ASBIA. Nossa parceria está caminhando tão bem que ele já está um craque em ASBIA. Eu vou passar a palavra para o Nelson, que vai apresentar nossa bancada de especialistas ali, o Luiz Adriano também, diretor da ASBIA. Nelson, bola está contigo. Boa noite, Cris. Boa noite a todos que estão participando e acompanhando pela TV ABCZ. Agradecer a oportunidade, através do nosso presidente Gabriel, da ABCZ, e toda a sua diretoria, por ceder esse espaço aqui tão importante para que nós possamos, nessa noite muito especial, para o agronegócio, para a pecuária nacional, apresentar o Índex ASBIA 2022. Queria primeiramente agradecer a nossa bancada de especialistas aqui, que sempre está à disposição, associados, empresas que sempre estão trabalhando para o crescimento e do melhoramento genético do Brasil. Nosso diretor Luiz Adriano, juntamente com os demais diretores que estão nos acompanhando aqui. Então, nosso muito obrigado, Cris. É uma satisfação muito grande. E vamos começar hoje à noite aí realmente mostrando números importantes do mercado de inseminação, principalmente o profissionalismo que esse mercado precisa e está trabalhando através de todos aqui e da indústria como um todo. É isso. E lembrando a vocês que a gente também está transmitindo pelo YouTube da ASBIA e também retransmitindo pelo nosso parceiro Canal do Campo. Um grande abraço aí também ao Léo Mio Josaquian. Gabriel, voltando um pouquinho na nossa história lá com o ministro na semana passada, a gente em um determinado momento teve a oportunidade de comentar com o ministro todo o trabalho que tem sido feito de melhoramento genético pela ABCZ, o PMGZ e tudo que a gente tem contribuído, né? E nós dissemos a ele que não adianta a gente ter todo esse trabalho de melhoramento se a gente não conseguir disseminar isso, né, através das técnicas de inseminação artificial, de ATF, né? E eu queria que você colocasse, Gabriel, rapidamente, a importância, né, da inseminação artificial junto com o melhoramento genético para a produção sustentável de carne e de leite no nosso país. Cris, a ABCZ com seus quase 104 anos de história, né? Mais de 60 anos desde a última importação de gado vivo, onde deu grande salto da pecuária zebuína brasileira,
E a gente entende que dentro desse processo de melhoramento, de seleção, existem várias ferramentas. E a pecuária deu alguns saltos ao longo desses últimos 100 anos. E para mim, para nós, para os nossos criadores, um dos grandes saltos foi a vinda da tecnologia da inseminação artificial, que permitiu, de fato, a gente popularizar, disseminar a genética PO melhoradora para todos os rebanhos do Brasil, de norte a sul. Então, a inseminação artificial faz parte importante do que hoje a gente fala, do Brasil ser um dos líderes produtores de alimentos, um dos grandes exportadores de carne do mundo, faz parte do trabalho dos seus criadores, de entidades como a BCZ, dos programas de melhoramento e principalmente da técnica da inseminação artificial, com certeza é o que possibilitou o Brasil ser hoje um dos grandes produtores de carne e também de leite do mundo. Democratização dessa genética, né, Gabriel? E vamos aproveitar o momento aqui e falar um pouco para o pessoal, para o criador que está nos assistindo, a importância, né, dessa nossa parceria Asbia BCZ e a nossa conversa de hoje à tarde. Nós tivemos uma reunião muito produtiva, né, e temos algumas pautas aí para dar sequência, né, Gabriel? Exatamente, Cris, a gente tem estar junto, caminhar junto, as parcerias, Asbia e a BCZ, no interesse e defendendo o interesse dos pecuaristas, dos criadores, né, de toda a pecuária de corte e de leite. Foi um importante que nós tivemos hoje, importante momento que nós tivemos juntos com o ministro Carlos Fávora aqui semana passada em Uberaba, e de fato a gente levar um melhor serviço de atendimento, maior agilidade e, como a gente falou, produzir o melhoramento genético através dos nossos criadores, dos nossos associados, levar para a base, para os produtores de carne de leite, com celeridade. É muito importante essa parceria e, principalmente, né, a união de força de duas grandes entidades, a Asbia e a BCZ, em favor dos pecuaristas do Brasil todo. Sem dúvida nenhuma. Uma grande oportunidade e um trabalho longo aí e longevo, né, e produtivo. Gabriel, eu gostaria mais uma vez de te agradecer a sua presença, de estar conosco aqui, né, de nos fazer sentir em casa nesse estúdio maravilhoso e que essa seja uma sequência aí de sucesso em todos esses movimentos que a gente vai estar reportando ao mercado, né, reportando ao criador, às empresas, né, não só as empresas ligadas diretamente à inseminação, mas as empresas de nutrição animal, as empresas de saúde animal, né, as empresas de pastagem, etc. Por quê? Aonde tem vaca inseminada, tem que ter nutrição adequada, tem que ter saúde animal, tem que ter protocolo, tem que ter um bom profissional, um veterinário, pulando dentro do curral, né, e estando atrás da vacada. Então, te agradeço mais uma vez, e na sequência nós vamos contar para vocês um pouquinho como é que o Index Asbia é realizado, como é que é feita a coleta de dados, né? Para isso a gente vai chamar o Giovanni Penazzi, do CPEA, que vai nos contar um pouco mais detalhadamente a nossa preocupação, né, com a qualidade dos números, com a confidencialidade desse relatório, né, e também com a acuracidade. Giovanni, boa noite, Giovanni. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. E você sabe que a primeira vez você participou virtualmente e agora é proibido, né? Agora tem que vir aqui comer carne de zebu, tem que beber leite de zebu aqui na terra, no Uberaba. Seja bem-vindo, Giovanni, boa noite. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por receber a gente aqui novamente de forma tão calorosa. Realmente, toda vez que a gente vem aqui para Uberaba, toda vez que a gente participa de lives assim, a gente fica feliz por causa do compromisso que essa cadeia, né, tão importante para o agronegócio brasileiro, tem recebido a gente de portas abertas, né? Então, em nome do CPEA, eu estou aqui, o Thiago vai entrar mais tarde, né, já fazendo um spoiler sobre o pessoal, desculpa, mas nosso muito obrigado, pessoal. E vamos trazer um pouco sobre o histórico e como tem evoluído o Index Asbia e quais são os processos que a gente tem desenvolvido para que a gente consiga gerar informações de crivo acadêmico e que sejam importantes para a cadeia pecuária e para o Brasil como um todo, né? É sempre importante, quando a gente revisa os nossos processos, que a gente entenda que a gente tem realidades diferentes aqui dentro do Index Asbia, né? Nós temos desde empresas que são familiares até empresas que são multinacionais, então de nada adianta a gente conseguir não começar esse processo sem a gente fazer um trabalho inicial de padronização dessas informações, né? Quando a gente fala de padronização,
desde o início da informação que está saindo lá do banco de dados daquele associado, por menor ou maior que ele seja, e para a gente trazer ele para uma linguagem única dentro do Index Asbia. Feito isso, feita essa aprovação para o sêmen e também para os embriões, né, agora, a gente passa para a comparação dessas informações. Nós estamos validando estes dados para que a gente consiga garantir que realmente estas informações estão fazendo sentido dentro do contexto do mercado naquele período. Quando a gente está falando de contexto de mercado, é tanto de estoques, a gente não consegue vender aquilo que a gente não produziu ainda via de regra, né? Negociações entre os próprios associados também, nós estamos fazendo essa validação, trazendo sempre uma certa segurança para estes dados. Existem diversos processos dentro da execução do Index Asbia que auxiliam a gente, como instituto de pesquisa, a garantir a qualidade e a confiabilidade dessas informações, né? E pensando em tudo isso, pensando em todos os processos que foram desenvolvidos em parceria com a associação e os membros desta, que durante o ano de 2020, né, comemorando lá seus 3 anos, aliás, Cristiano, esse ano a gente vai completar o dobro de idade, são 6 anos de Index Asbia, a gente precisa bolar um segundo selo já de benchmark. Mas lá para 2020, nós finalmente, para celebrar essa parceria entre o CPE e a Asbia, nós criamos então o selo de benchmark, né, para os indicadores da Asbia, onde hoje esse Index Asbia é a informação mais detalhada, é a informação onde a gente vai mais a fundo no mercado agropecuário, dentro da equipe de proteína animal, dentro do nosso centro de pesquisa lá. Isso aí é uma coisa a ser celebrada, ainda mais quando nós falamos dentro de uma instituição que valoriza o processo de estudo acadêmico, as informações de alta confiabilidade dentro desse setor, né? Então, por causa disso, a gente acabou gerando esse selo de aprovação lá em 2020, né? E esperamos continuar crescendo em conjunto com a associação desde então. Pensando em crescimento e pensando em evolução dentro do setor, né? Vocês puderem passar 2 slides, por favor, só para a gente passar para o próximo ponto. Pensando em evolução dentro do setor, nós temos mais um, por favor. Nós temos evoluindo, então, durante o ano de 2022 e finalmente chegamos na consolidação do nosso banco de dados, né, com a aprovação de membros da cadeia produtiva também, né, para que a gente consiga gerar o nosso indicador para embriões, né? Então, além do Index Asbia, hoje em dia trabalhar com dados de sêmen, nós também estamos nos aventurando dentro dessa nova cadeia produtiva, que é a parte de embriões, né, pessoal? Um setor de alto valor agregado, que traz oportunidades de parceria e desenvolvimento de estudos também, né, sobre esse mercado emergente, né? Então, a gente espera que com isso, atualmente a gente está fazendo levantamento desses dados, né? Estamos no processo de execução, do relatório de 2022. Então, nós esperamos que estes dados também tragam informação de confiança para todo o setor, né? É sempre importante, pessoal, a gente lembrar, que nem o Vaco estava comentando, da onde que a gente veio e para onde que nós estamos indo, né? Então, desde o começo da nossa parceria, lá em 2016, nós temos evoluindo dentro do processo em termos de complexidade e detalhamento desses dados. 2016 foi o ano de assinatura do nosso contrato entre CPE e Asbia. Esse não é o início. Slide, isso, por favor. Esse não é o início, né, da história do Index Asbia, que a gente estava discutindo um pouco mais cedo, né? A gente tem dados de inseminação artificial dentro da Asbia desde a década de 80, né? Eu consegui ver dados de 1984. Então é muito interessante ver aonde que nós estamos inserindo nessa história, né? A gente faz parte dos últimos 6 anos, mas é muito interessante a gente ver como a gente tem evoluído desde então. Começamos em 2017 com dados semestrais, em 2018 já aumentamos o detalhamento dessas informações, né? Hoje trabalhamos com dados trimestrais. 19 e 20 foram anos muito importantes para o desenvolvimento dos nossos dados, né? 2020 nós finalmente chegamos no detalhamento a município, então hoje a gente consegue saber em quais municípios que estas doses de sêmen estão sendo vendidas dentro do país, informações muito importantes para todos os associados da Asbia, eu acredito, né? Tanto para market share, tanto para estudos de mercado, não somente de empresas de sêmen, né? Empresas de reprodução animal, como o agronegócio como um todo, com certeza, né? Inclusive para as associações de raça, né, Exatamente, Giovanni? com certeza. Essas informações estão contidas na Asbia, eu acredito que só a Asbia tenha. Não é verdade? As BCPE, mas a gente está andando junto com vocês. E finalmente chegamos em 2022, onde nós fazemos uma expansão das nossas estatísticas de preço, né? Anteriormente a gente trabalhava apenas com dados de vendas para cliente final. Hoje em dia a gente também tem estatísticas de preço para exportação, prestação de serviço e preços de botijão também, aumentando o detalhamento das nossas informações. Finalmente chegamos em 2023, né, pessoal? Ano muito importante de evolução para a gente, onde a gente finalmente dá andamento ao nosso índice de embriões,
né? A gente finalmente ele sai do papel de uma vez por todas, estamos gerando as informações do relatório anual de 2022 com planejamentos para que 2023 ele seja ao menos semestral. Isso. E mais uma novidade, que nem eu estava comentando na última live do ano passado, vamos aumentar o trabalho do pessoal também, né? Então, esse ano trabalhamos com dados bimestrais. Vamos ter dados a partir de março. Agora vamos fazer o fechamento do primeiro bimestre de 2023, aumentando cada vez mais o nosso detalhamento, sempre mantendo a confiabilidade dos dados. Ô, Giovanni, eu vou fazer um adendo aqui e parabenizar a equipe das empresas que contribuem com o Index, que o relatório anual do Index 2022, nós tivemos mais um recorde de velocidade, né, em contribuição das empresas e de análise do CPEA. Após coletados os dados, em 17 dias a gente conseguiu fazer a publicação desse relatório. Então, parabéns, obrigado você que está envolvido diretamente aí dentro das empresas, o pessoal da TI, o pessoal do faturamento que está fazendo sempre análise desses dados em conjunto com o CPEA. Obrigado pelo empenho e fica a tarefa de casa aí. Esse ano é de 2 em 2 meses. Né, Luiz? Acho que sim, Cris. Boa noite. E Giovanni também, parabéns. E acho que estava aqui te escutando falar, né? Claro, o índice Asbia tem mais de quase 4 décadas aí de um banco de dados, né? Você falou, um dos principais bancos de dados falou de inseminação ou saúde animal. Mas escutando, não é à toa que vocês deram esse benchmark, né? Porque toda a evolução que teve do processo. Claro que nesses 17 dias, com certeza, o Cris fala mais com você do que com a esposa dele, o pessoal de cada empresa também, né? Mas tem todo já um processo feito e realmente muito bem parametrizado. E a gente não está falando de um panorama dos números da pecuária nacional, né? Realmente, como eu falo assim, vai até o município, vai com exportação, com importação, com produção. Então, acho que isso também foi que deu um grande salto para o índice Asbia. Ele já era importante, mas o que ele tem cada vez se tornado e evolução disso, não é à toa que também hoje na Asbia os associados não são só empresas de genética, né? Porque realmente acho que esse é o relatório mais detalhado da cadeia, inicial da cadeia de criação de valor. Nós estamos falando de produção de alimento aqui, né? Tanto de carne como de leite, de todo o mercado, né? Por isso que nós vamos ter outras empresas aqui hoje também na live falando que não são direto da genética, mas em função dessa parceria, realmente dá gosto de poder fazer parte dessa história que a gente fala, né? Já foram 40 décadas, mas nós estamos no começo ainda, né? Exatamente. Eu vou aproveitar seu spoiler aí e vou pedir para o pessoal da técnica preparar lá o Gustavo das OETs, que vai vir conversar com a gente um pouco exatamente nesse sentido, Luiz. Falando um pouco da importância do Index Asbia para as empresas que não estão diretamente ligadas. Então, muito obrigado aí, Giovanni, pela sua participação. Gustavo, seja bem-vindo ao nosso estúdio, a BCZ Asbia, nessa noite importante para a gente. O Gustavo, que é coordenador de serviços técnicos na área de genética das OETs. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por se tornarem associados recentes, né? E eu vou te fazer a pergunta, o que te levou a ser um associado à Asbia, Gustavo? Vocês que não são uma empresa produtora de sêmen, mas sim ligadas à cadeia produtiva, né, da carne e do leite e, logicamente, à reprodução também. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite a todos os participantes. Para mim e para as OETs é um prazer enorme estar aqui fazendo parte desse evento. Bom, Cris, a gente tem que lembrar que, falando especificamente das OETs, a genética também é muito importante para ela. Todos sabem, a companhia tem soluções de prevenção, soluções de diagnóstico, de tratamento, mas com a genética a gente pode desenhar o animal que a gente quer produzir lá na frente. Posso formatar hoje com algumas decisões o animal que eu quero explorar daqui 3, 4, 5 anos, pensando até no animal que vai exigir menos esforço no sentido de promover tratamentos. E aí, quando a gente pensa num ambiente mais macro, né, as empresas do agro, de uma forma geral, embora elas atuem de forma diferente, elas tenham diferentes parceiros para acessar o mercado, todas elas hoje colocam o cliente no centro do negócio. Isso é fundamental. Todas elas têm esse tipo de estratégia. E para levar um serviço de qualidade para esse cliente, agregar mais valor a ele, a gente precisa primeiramente saber onde esse cliente está, conhecê-lo com mais precisão, no detalhe, saber em que momento ele está dessa jornada de uso de ferramentas ligadas a melhoramento genético. Então, de posse dessas informações, a gente captura tudo isso, traz para dentro de casa e a gente pode criar soluções customizadas para, de fato, entregar para aquele cliente aquilo que ele precisa.
E quando eu estou falando de customização, eu falo inclusive de treinamento, de capacitação de equipe, de time que tem que estar preparado para atender o cliente, para ajudá-lo a construir da maneira e da velocidade que ele precisa. Então, faz total sentido ter esses números em mãos. E falando de saúde animal ainda, vou mais a fundo, a gente tem uma base de dados bem forte para utilizar como base para a criação dessa estratégia. E para a genética não pode ser diferente, né? Esses indicadores são fundamentais para que a gente crie uma estratégia que vai ser assertiva, que vai ajudar nosso cliente. Gustavo, exatamente. Eu queria te fazer uma outra pergunta, uma curiosidade. Agora, 15 dias atrás, foi a primeira vez que vocês tiveram contato detalhado com o Index, né? E como foi para a sua equipe de inteligência de mercado, né, receber esses números com a acuracidade e com a capilaridade que a gente tem, com a confiança que a gente tem, que a gente estava conversando agora com o Giovanni do CPEA? Como é que foi para essa equipe ver pela primeira vez esses dados? Qual foi o impacto que isso trouxe, Gustavo? Bom, Cris, eu acho que a primeira sensação são duas, na verdade, alívio e segurança. Então, de posse dos dados, o primeiro impacto que vem é isso. Bom, agora a gente tem números para, de fato, ser mais assertivo, para traçar uma estratégia melhor que vai nos ajudar a crescer no mercado, a entender melhor como ele funciona e aí sim poder atuar de forma mais centrada, com a cabeça um pouco mais focada. Então, de cara, quando a gente abre os resultados, é isso que vem à tona, essa sensação do time que trabalha com esses dados, é bem nítido isso. Excelente, Gustavo. Excelente. E agora, como o Giovanni anunciou, bimestralmente. Então, o trabalho fica agora cada vez mais, além de acurado, mais rápido, né? Gustavo, eu queria muito te agradecer a participação conosco aqui nessa noite tão importante. É muito importante que a gente tenha aqui uma empresa que não é diretamente ligada à produção de sêmen, mas ligada à produção do agronegócio brasileiro e que tem um depoimento tão positivo, tão importante, não só com relação à qualidade dos nossos números, do Index, mas também a toda a representatividade setorial que a Asbia tem realizado e agora sempre em conjunto com a BCZ, também junto ao Ministério da Agricultura e demais entidades. Então, Gustavo, muito obrigado. Nós vamos passar a palavra, pedir o pessoal da técnica preparar lá para a gente o Thiago do CPEA, vai dar uma explanação macro para a gente de mercado. Obrigado, Gustavo. Seja bem-vindo, Thiago. Thiago Carvalho, pesquisador do CPEA. Não necessita de apresentações, né? Esse cara é conhecido, todo mundo do mercado aí. Figura carimbada. Carimbada, né? Carimbada. Você sabe que um pedido especial aí do nosso presidente. Eu assisti uma palestra do Thiago esses dias, ele tem que vir aqui para falar com a gente pessoalmente, não foi, Nelson? Foi isso mesmo, Cris. Teve um grupo de pessoas que assistiram a palestra do Thiago, depois eu assisti e falei, poxa, eu acho que é extremamente importante pela parceria, pela seriedade do CPEA e nada melhor do que ter essa equipe aí contribuindo, colocando uma posição, um entendimento do mercado, para onde é que o mercado está caminhando, depois de um ano de bastante desafio. Mas só voltando, Cris, eu achei muito importante o depoimento do Gustavo, né, como associado, né, vindo de uma indústria farmacêutica, dando esse feedback, e esse é o objetivo das BIA, buscar cada vez mais o profissionalismo através de profissionais que venham agregar com relatórios, informações que venham ajudar todas as empresas a montarem suas estratégias. E nada melhor do que ter um fera que nem o Thiago aqui para estar contribuindo com a gente aí nessa noite. Obrigado, presidente. Nelson, obrigado a toda a equipe das BIA aqui, a diretoria, técnicos. Então é uma convocação, né, hoje, não é um convite, né? Então, não, mas tá certo, eu acho que a gente fica muito honrado, o CPEA como equipe, né? Toda a equipe que está envolvida nas BIA, mas também toda a equipe de trabalho interno do CPEA. Então, é um privilégio. Eu costumo dizer que reuniões assim são reuniões de trabalho, sim, mas reunião de festa. Eu acho que a gente tem que valorizar todo o trabalho que vocês fizeram, todas as empresas, todas as equipes, né, dentro das empresas que realmente possibilitam ter um número, como foi falado pelo Luiz, aí, um benchmark, né? Eu acho que é um dos principais trabalhos, talvez um dos mais novos, podemos dizer, do CPEA, mas se tornou um dos principais trabalhos. Como não à toa a gente tem esse selo de benchmark. E como o Cris falou, a gente tem o desafio aqui de falar um pouco de mercado, trazer um pouco esse cenário. Não vou me alongar muito, não. A gente tem alguns dados para mostrar para vocês, mas entender um pouquinho essa situação, né? A gente vem passando aqui, a gente vai começar a observar algumas informações, né,
de economia, do cenário em termos de preço, o que está acontecendo com a pecuária hoje em dia aqui no Brasil. Então a gente tem um cenário de alto de grãos, como a gente vai poder observar alguns slides, mas também a gente tem a questão dos preços. Thiago, o preço do boi subiu nos últimos 3 anos, o preço do leite realmente ele está oscilando nos últimos anos, mas o que a gente sente do produtor, o que a gente sente no campo, como vocês podem observar, é que realmente o grão subiu muito de preço, a nutrição realmente ficou mais cara, isso impacta no custo do produtor, mas e os preços, Thiago? E aí que entra a temática de hoje, né? A gente tem um cenário da economia melhorando em termos de consumo, temos preços realmente em termos de juros apertando o bolso, seja do produtor, seja do consumidor, mas sim, a gente tem um cenário que pode se tornar favorável em termos de consumo doméstico ao longo do ano. Mas o que fazer na produção, Thiago? Como que vão estar os preços? Se a gente observar os preços, a gente vai ver o preço do leite, o preço do boi gordo no próximo slide. A gente dá para notar que o preço do leite tende a ficar um pouco mais firme, sim, nos próximos meses, dado uma oferta aí restrita, assim como o preço do boi gordo, tá? Se a gente olhar o mercado futuro do boi gordo, sinalizando meses acima de R$300, ufa, Thiago, tá? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem o campo, tá? E como que eu produzo mais com menos, Thiago? Eu preciso ter eficiência. O que a gente começa a notar? Se a gente olhar o mercado de leite, o mercado de corte, a gente vê uma concentração. Concentração, Thiago, uma concentração da produção. Os números de leite, que a gente vai observar no próximo slide, mostram que a gente tem produtores, em sua maioria, produzindo cada vez mais, laticínios demandando, sim, de produtores com volume de produção maior, mas principalmente, os produtores estão produzindo acima de 1.000 litros, tá? Estão recebendo mais. Thiago, então eu só vou ser grande? Não, eu preciso começar a melhorar a minha fazenda. Eu preciso começar a melhorar meus índices produtivos. E como que está esse cenário no boi gordo, Thiago? Se a gente olhar, a gente vem aí de 2 anos, 3 anos de restrição de oferta. Seguro matriz para inseminar e o resultado a gente vai observar. Foi cantado em verso e prosa, eu acho que pelo setor inteiro, né? Que a gente, estamos segurando matriz, a gente tem o ciclo da pecuária, né? E esse bezerro começou a aparecer. O próximo slide mostra pra gente o que vem acontecendo com o mercado de pecuária de corte. Tá? A gente tem um volume maior de vacas, o preço do bezerro caindo, a produção veio à tona, então tem uma margem de cria, vocês podem observar aí a linha vermelha caindo, e quando a margem de cria cai, o que acontece? Eu abato mais fêmea. Tá, Thiago, então eu vou seguir o efeito manada como todo mundo e vou abater mais vaca, eu vou acabar com o meu rebanho? Pode ser uma solução se você tiver com a conta apertada. Mas, de novo, o ciclo ele vai se reverter. E aí a gente começa a analisar alguns números importantes. O próximo slide vai mostrar a produtividade. Quando a gente começar a analisar o mercado, o que me mostra a evolução da margem da pecuária? Aí eu estou falando, eu fiz uma média pecuária de corte, cria, recria, engorda e leite. Só falar de extensivo e semi-intensivo. Olha como a margem de cria, recria, engorda e leite melhora. Quem faz o sistema semi-intensivo, nem falando de um sistema totalmente intensivo. E para mim começar a melhorar, eu preciso melhorar, como já foi falado aqui pelo Cris, genética, nutrição, sanidade, manejo. Também as pessoas. Então a gente tem saída pecuária, seja de corte, seja de leite, num cenário que muitas vezes eu tenho custo maior com realmente os preços oscilando. E o próximo slide vai mostrar uma coisa interessante para a gente. Tá? Quando a gente analisa, é uma coisa que a gente aprende em economia, né? Falar um pouco de economês aqui. O que é economia de escala, Thiago? Eu tenho meu custo de produção, eu tenho minha fazenda já dada. Eu reduzo o custo produzindo mais. Seja leite, seja boi gordo. Quanto mais litros de leite eu produzir, o meu custo reduz. Quanto mais arrobas de carne eu produzir, mais quilogramas de carne, eu reduzo meu custo. Como eu consigo reduzir meu custo? Eu consigo reduzir meu custo com tecnologia. Esse é o grande ponto, eu acho que é a grande temática. Thiago, o preço vai a 310 do boi, o preço vai a R$ 2,50, R$ 3,00 o leite. Se eu soubesse, eu não estaria aqui. O que eu sei é que o custo está dado e o preço pode se tornar bom devido a uma oferta
custo alto se tornar restrita e uma demanda melhorando ao longo do ano. Dado esse cenário, a gente pode ter preços interessantes ao longo de 2023, principalmente no segundo semestre. Mas o que eu tenho certeza é o que eu tenho na minha produção. Eu preciso ser eficiente. E com genética, com um melhoramento aí do sêmen, uma inseminação corretamente feita, mais produção, mais leite, mais arroba de carne, menos custo. E só para a gente encerrar, a gente passar esse filtro de mercado, o próximo slide mostra que a gente está produzindo cada vez mais carne, quilogramas por cabeça. Leite também é uma tendência, produzir mais leite. Então, se a gente olhar uma quebra, e os números das BIA também vem mostrando isso, a partir de 2015, 2016, subindo também a inseminação, ou seja, de matriz de corte de leite. Eu tenho uma quebra estrutural muito forte, de 15 para frente e depois de 19. 19 foi todo aquele movimento do mercado, né? Seja uma demanda chinesa, seja um olhar do mercado de leite com os preços mais atraentes para produzir mais, mas a gente teve uma quebra, a gente está produzindo mais. E isso é a tônica do mercado brasileiro para os próximos anos. Eu vou encerrar a minha apresentação aqui, trazendo um recado para vocês, o último slide, né? Crise, a gente sempre vai existir. Custo alto, o mundo todo está passando por custo alto. Tarifa, não tarifas, impostos altos. Agora, a saída, o potencial que está em vermelho aí, é disponibilidade de área e produtividade. Como eu vou produzir mais? Eu tenho que ter área, eu tenho que ter condições, né? E tenho que ter tecnologia. Então, a saída, sim, passa pelo uso de um melhoramento genético, de um sêmen. Uma boa nutrição, uma boa sanidade, um bom manejo. Mas o preço, ele vai te ajudar a ter uma maior lucratividade, uma maior rentabilidade. Mas a gente tem aí um potencial muito grande no mercado brasileiro, na pecuária brasileira, quando a gente for falar de tecnologia. Essa é a sinergia que a gente tem que olhar: campo, consumidor, indústria, laticínio, porque o mundo precisa do nosso alimento. A gente está vendo inflação no mundo todo. E a primeira coisa que as pessoas buscam quando a gente tem inflação, o que é? Alimento. Eu deixo de viajar, eu deixo de comprar uma roupa, mas eu não deixo de comer. Então o mundo todo está com problema, seja de guerra, problema de sanidade, vão vir buscar alimento no Brasil. Então o cenário é desafiador. Se tivesse que sumarizar 2023 para todos que estão nos acompanhando, para as BIA, para a BCZ, para toda a equipe do CPE e toda a comunidade pecuária, eu falaria: 2023 é o ano da tecnologia, onde a tecnologia vai perseverar para aqueles que realmente são empresários e a tecnologia vai ser deixada de lado para aqueles lá que são, podemos dizer, os aventureiros. Eu entro quando o preço está bom, quando o preço não está bom eu saio. Então esse é o cenário da pecuária, desafiador, mas sim que a gente vai ter realmente bons números ao longo dos próximos anos. Fica aqui o meu recado, agradeço de novo às BIA, referência a todo o trabalho de vocês. É uma satisfação, um privilégio estar aqui. Obrigado, viu, Cris, pelo convite. Tiago, nós que agradecemos. Muito obrigado pela sua explanação. E é a tônica, né? Produzir mais em menor espaço e com menor custo, através do melhoramento genético e do custo de produção. A gente consegue isso, né, com a inseminação artificial e as demais técnicas envolvidas. Ô, Cris, eu vou te cortar, porque já é a 4ª edição, a gente tá na nossa casa, que a gente fala BCZ e as BIA nessa grande parceria, mas por 2 motivos, né? Primeiro, Nelson, obrigado, porque realmente foi breve, mas foi uma aula. Foi. Né? Acho que quem está acompanhando, né, a live aqui com a gente, do Index As BIA, mas toda essa prévia, esse começo, falar de mercado e tudo mais, muito obrigado. Realmente a gente está com o parceiro certo junto com as BIA. E o segundo, 2 pontos me chamaram a atenção. Um, acho que uma lição de casa para a gente. Se a gente pegar aquele gráfico de quilos produzidos por carcaça, a gente começar a cruzar também com o histórico de inseminação no mercado, a gente vai ver que eles se falam. Esses saltos, né, nós vamos falar um pouco mais do mercado, da estatística, nossos especialistas aqui, mas vamos ver também como que eles acompanham o uso da tecnologia. Não é à toa que o Viváqua falou, né, e o pessoal das OETs aqui também, que não é só o Index As BIA de genética que vai ao mercado, isso aqui é um pacote tecnológico, né? E tá claro, mas e o final, acho que a gente fala, o 2023 é desafiador, né, mas tá desafiador para todo mundo, acho que no mundo inteiro. Talvez até fora do mundo, que a gente não conhece, mas tem os OVNIs por aí já, né? Vários. Mas eu acho que a gente tem de bom é que a gente produz alimento, como você falou, né? Então, pra gente vai estar menos. É cíclico,
tem altas e baixas, mas a gente percebeu isso na pandemia, as empresas nesses últimos 2 anos, vamos para quase 3 anos já, né? Mas como que foram bons para a gente dentro do cenário total, né? Então, realmente, é muito prazeroso fazer parte disso. Parabéns aí, Thiago. Obrigado, Thiago, mais uma vez. Eu queria aproveitar essa tônica, antes da gente passar a palavra para o Gabriel Crepaldi, para falar da parte de corte, né? Um resumo rápido de como foi o mercado e aquele bate-papo que a gente teve um pouco antes sobre os últimos 5 anos e sobre os últimos 7 anos, Nelson. Bom, Cris, a gente conversou hoje à tarde, né, com várias pessoas que aqui estão hoje nessa live e é muito importante a gente enxergar o contexto geral do mercado de inseminação. O Brasil tem proporções continentais, com muitas oportunidades, como o Thiago acabou de colocar, mas se nós analisarmos esse período de 5 anos, pegando esse exemplo que o Luiz Adriano colocou agora em relação ao preço, quilo do animal, nós falamos em 67% de crescimento da tecnologia de inseminação no Brasil. Pegando 7 anos, né, Cris? São 100%. São 100% de crescimento da inseminação. E aí, quando a gente começa a colocar números, nós estamos falando que em 5 anos, o mercado de inseminação praticamente cresceu 10 milhões de doses. É um número bastante expressivo, sim. Nós pulamos praticamente de 11% para 22% de uso de tecnologia de inseminação. Mostra, sim, os desafios, mas as oportunidades e as realizações que as empresas estão fazendo, as associações de raças, os pecuaristas buscando a tecnologia. Então, realmente mostra que nós estamos no rumo certo e com muitas oportunidades. Exatamente. Então, agora, a bancada dos técnicos especialistas, né? Vamos começar aí com o Gabriel Crepaldi, que é diretor comercial da Sexing, da ST Reprodução. E o slide número 24, eu queria pedir ao pessoal da técnica, que é o resumo do gado de corte, né, Gabriel? E aí você vai desenvolver aí com toda a sua experiência e conhecimento para que o nosso telespectador esteja aí por dentro do que está acontecendo no mercado. Seja bem-vindo, Gabriel, mais uma vez. Obrigado, Cris. Boa noite a todos que estão assistindo a gente em casa. Vou ser redundante, mas vou agradecer também a participação do Thiago, porque deixa muito mais fácil para a gente explicar os números que a gente teve nas vendas de corte esse ano. Então a gente viu esse ano uma correção da curva de crescimento, mas se a gente olha os últimos 5 anos, a gente tem uma tendência de crescimento, né, do uso da inseminação artificial em gado de corte. E a gente viu uma leve correção no último ano, muito explicado pelo que o Thiago falou, dos novos entrantes do passado que talvez não se mantiveram no mercado esse ano. Mas o mais importante é que a gente se mantém em números muito altos, mantendo aí uma inseminação em 24% das matrizes de corte no Brasil. E se a gente for falar em mercado de corte mundial, esse número é muito mais elevado do que a gente tem na média de países que utilizam a tecnologia. Então, Cris, é muito importante a utilização da técnica nesses momentos, porque no momento de alta oferta de animais, quem tem um animal que se destaca vai ter mais facilidade no mercado para pôr esse animal à disposição. Então, no semi-sexado, a utilização no gado de corte ainda é bastante restrita. A gente teve uma redução no ano passado, ele é muito utilizado para FIV nos rebanhos, principalmente de melhoramento genético. E na PS a gente vê a tendência que o mercado apresentou de utilização dos seus estoques de botijão. Então a PS teve uma correção um pouco maior do que a venda de sêmen ao mercado, né? A PS caiu 16%, então mostra que o produtor que tinha sêmen no botijão em casa preferiu utilizar esse sêmen a produzir mais. Tá? Então a gente acredita que numa reversão no mercado para esse ano, porque esses estoques já foram consumidos, e quem continuou no mercado esse ano, com certeza vai perpetuar e vai trazer melhoramento genético. Como o Luiz falou, né, a gente vê o crescimento do peso de carcaça muito ligado com o crescimento do uso da tecnologia. Então é muito importante que essa tecnologia, que é o melhoramento genético, que fica no rebanho, se perpetua, né? Você faz uma matriz melhor
que vai produzir bezerros melhores, então você não faz um investimento para colher ele uma única vez, né? Ele é uma semente que planta mais de uma árvore perene. Então a gente vai manter isso no rebanho, é importante que a gente não perca tudo aquilo que a gente colocou, mas que a gente continue fazendo esses frutos continuarem vindo. É um investimento que fica na propriedade, né, Gabriel? Não, com certeza, né? É um investimento que você faz uma vez, ele se mantém por muito tempo, ele passa de geração para geração. E a gente viu nesse ano um mercado do cruzamento caindo um pouco mais, mas ele é muito importante para a produção de carne. A gente tem que pensar que uma parte das nossas matrizes são melhores e vão ser utilizadas para formar a base de plantel, e uma outra parte dessas matrizes, elas vão ser utilizadas especificamente para a produção de carne, né? E a gente tem que pensar nessas matrizes que vão ser a base da produção de carne, que elas têm que ser melhores também para fazer animais de cruzamento ou animais terminais, que também vão ser melhores, com melhor qualidade de carne e mais carne na carcaça. Excelente, Gabriel, excelente. Muito obrigado pela sua participação. E nós vamos dar sequência agora, vamos falar um pouco do mercado do leite. Então nós vamos convidar o Carlos Vivaco, diretor de operações estratégicas da Genex, para falar um pouquinho do mercado de leite, com toda a experiência que tem. Carlos Vivaco, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui conosco. É sempre um grande prazer. Agora sem surpresas, né? Porque da vez passada eu estava atento ao Giovanni. Então, Vivaco, aí eu disse, cadê o microfone? Mas quem sabe faz ao vivo, Vivaco. Sem aperto. Agora dentro do script. Bom, vamos lá. Primeiro, é um grande prazer estar aqui de novo com esse time de gente extremamente profissional, extremamente apaixonada pelo que faz. Eu sou apaixonado também pelo que faço, entusiasta da tecnologia, do setor que a gente trabalha. Então, é um grande prazer estar de novo compartilhando com vocês esse nosso dia a dia. Eu gostaria de repetir, antes de falar do segmento de leite especificamente, um mantra que eu acho que é muito válido para todos que nos ouvem. Segundo o professor Marcos Janck, que é um dos grandes pesquisadores do Brasil na área de economia do agronegócio, o agronegócio moderno ele é obrigado a ter os 3 S, que são efetivamente sustentabilidade, saúde humana e sanidade animal. Sem isso, não se imagina nenhum segmento do agronegócio se tornar viável. E é com muita satisfação que a gente pode dizer que a nossa inseminação artificial traz esses 3 S a todos que nos usam. Além disso, é a única tecnologia que tem, eu gosto de dizer, residual entre gerações, ou seja, você usando uma boa genética, ela se perpetua entre gerações. Nenhum outro insumo do agronegócio deixa residual entre gerações, aumenta a produtividade e tem somente um custo de 2% do custo de produção. Ou seja, para mim isso é um mantra, eu sempre que estou podendo faço a divulgação desses valores porque eles são fantásticos. A gente já nem falou antes, porque sabia que você ia falar, né? É a fala dele, é a fala dele. Nós estamos nesse segmento desde que ele tinha 3% das fêmeas brasileiras sendo trabalhadas com inseminação. Hoje estamos aí na faixa de 22%. Então, imaginem o enorme trabalho que todas as empresas ao longo de todos esses anos fez na divulgação da tecnologia, no abastecimento de nitrogênio, que ia de caminhão saindo de São Paulo até Pará para poder fazer a inseminação, na dificuldade da formação de mão de obra. E hoje a gente tem a inseminação artificial, eu gosto de dizer, mais espalhada no Brasil do que a própria Caixa Econômica Federal. A gente está em mais de 5 mil municípios. Isso é um trabalho muito gratificante de todos nós. Bom, muito bem. Pegando uma linha do que o Tiago comentou, em relação à utilização de tecnologia, eu entendo que tecnologia traz produtividade e no cenário atual, esse conjunto tecnologia-produtividade significa sobrevivência. Quem não adotar tecnologia, quem não buscar produtividade, não sobrevive. Então, o que nós vimos no mercado de leite, como está posto no painel, ok? Houve um declínio no volume de doses, na faixa de 8%, totalizando aí mais ou menos 5 milhões e 100 mil doses de leite sendo trabalhadas. Tá? Entretanto, nós vemos uma maior concentração dos produtores, também como dito pelo CPEA, pelo Tiago, ok? Ou seja, um menor número de produtores sendo responsável cada vez mais pelo grande volume de produção. Em contrapartida,
o que nós notamos? Um aumento do preço médio do sêmen na faixa de 10%. O que significa isso? Esse número de produtores que está permanecendo no segmento, que está intensificando o uso de tecnologia, na busca de produtividade, obviamente olhando um futuro a médio e longo prazo se mantendo na atividade, vem escolhendo cada vez mais, selecionando cada vez mais touros superiores. Esse é o ponto. Quando eu cito que houve aí um aumento das principais raças de preço na faixa de 10%, isso não significa dizer que as empresas conseguiram no mercado, vamos dizer, declinante, colocar produto mais caro porque quiseram. Não é essa a verdade. Reconhecimento, né, Vivar? O fato é, eu estou utilizando a tecnologia e vou utilizar a melhor tecnologia. Então eu faço um upgrade e utilizo melhores touros dentro do meu rebanho. É isso que leva ao aumento do preço médio. E isso foi uma constante em todas as empresas, o que levou a um aumento de preço médio. Então, o faturamento do setor como um todo, no segmento leite, se manteve ou teve um leve acréscimo, mesmo tendo havido um declínio no volume de doses. E também a tendência é de crescimento contínuo. Se faz uma curva de tendência nesse mapa que está posto ali, nós vamos ver claramente uma curva de tendência. Então, entendemos que foi realmente um ano de ajuste, tá certo? 2023 vai ser um ano de grandes desafios, ninguém tem dúvida disso, mas não vemos nenhum player no mercado global que tenha a capacidade de suplantar a capacidade do brasileiro, tendo clima, tendo pastagens, tendo tecnologia, tendo mão de obra qualificada para produzir e para abastecer o nosso rebanho. Hoje saiu uma notícia, o mercado de carne americana parece que com declínio expressivo, permitindo a gente ter uma melhoria, aproveitando aqui o Gabriel do lado, no próximo ano de 23. Mas é um ciclo, isso é um ciclo. E a gente tem total segurança de que estamos num segmento que traz grande valor agregado ao sistema de produção nacional. Por isso é um grande prazer estar com todos vocês aqui. Obrigado, Viváqua. Aproveitando aí o time técnico de peso aí que está junto com a gente aqui na bancada, na tribuna da Asbia, nós vamos convidar agora o Eduardo Cavalim para falar um pouquinho do mercado de botijões, um pouco do que já foi falado, comentado com vocês sobre percentual de matrizes inseminadas. Vocês vão ver um gráfico crescente, maravilhoso, como o Nelson mesmo já disse, né? E na sequência, a grata notícia das exportações que reforçam aí a qualidade genética dos produtos nacionais. Eduardo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. É um prazer, né, estar junto nessa noite tão especial. Com certeza, aguardar o Índice Asbia é o grande momento, né, para todos nós. A gente que está aí junto com esse mercado que opera, o mercado de sêmen. Para as nossas equipes, né, com certeza é um momento de muita ansiedade, muita alegria e também muito trabalho, né? E com certeza um ano de muitos desafios, né? 2023 ele traz isso para nós, 2022 ele foi um ano de ajustes, né? Isso traz para nós a responsabilidade de fazer um 2023 ainda mais forte perante ao mercado e aos resultados, né? Trazendo os números dos botijões, né? Quando a gente olha o resultado de vendas do botijões ao ano passado, a gente tem uma queda, né? Uma leve queda em termos de unidades. Agora, o que a gente tem que chamar a atenção é pelo período, né? Quando a gente olha aí os últimos 5 anos. Esse eu acho que é o grande número a ser olhado, né? Visto que o botijão ele é um material que ele permanece dentro da propriedade. Então, quando a gente pega um histórico de 5 anos, a gente está falando de quase 26 mil botijões colocados no mercado. Ou seja, pessoas entrando na tecnologia, fazendo investimento desse bem, para quê? Para que depois ele coloque aí o sêmen e possa, ao decorrer do ano e dos meses, utilizar esse produto como apenas um armazenamento. Então, a queda dele o ano passado ele não nos assusta, porque a gente tem aí um volume relativamente muito grande colocado nos últimos 5 anos, né? Vale destacar o ano passado, do número que a gente comercializou ano passado, né, que o mercado colocou aí a nível nacional, 17% ficaram aqui no estado de Minas Gerais, né? Então, mostra aí também, né, um estado onde a busca, né, pela tecnologia, lógico, um número maior de municípios, né, um grande número de municípios, mas aí mostra os produtores buscando aí a oportunidade de fazer um investimento nesse imobilizado que faz com que a inseminação seja possível, né?
mais um número de botijões aí que eu acho que vale a pena para o pessoal ter uma noção. No mercado foram mais de 1.900 municípios, né, no ano passado, adquirindo pelo menos um botijão, né, uma propriedade adquirindo um botijão em 1.900 municípios. Então mostra essa tendência, né, como o Vivaco falou, achei formidável, né, essa questão hoje o nosso mercado é mais pujante do que a Caixa Econômica, né, ou seja, a gente tem pessoas aí colocando botijão, levando melhoramento genético em todos os municípios, né, ou na grande maioria dos municípios. E o que chama a atenção também é a questão dos botijões, o destaque para o aumento dos botijões na exportação, né? Então, não é só o mercado local, o mercado também de exportação aí de botijão aumentando no último ano. E aí, já fazendo, né, uma análise também, já passando para as exportações, a gente teve aí um mercado crescendo, né, tivemos um mercado de exportação crescendo aí 2%, e nos últimos 5 anos a gente teve um crescimento de 111% no mercado de exportação. Se o pessoal puder passar o slide para nós, a gente vai poder perceber bem esse resultado aí, onde mostra que toda a nossa genética é extremamente valorizada, né, perante outros mercados aí, e com certeza trazendo para nós boas oportunidades. Quando a gente olha esse mercado, tem um crescimento forte no mercado no continente africano, então isso traz para nós aí essas oportunidades. Tivemos uma pequena queda na Bolívia o ano passado, e aí a gente imagina aí que questões políticas podem ter influenciado, senão teríamos um crescimento ainda maior do que os 2% que a gente mencionou há pouco aqui. Só para o pessoal da técnica localizar, é o gráfico 16 e 18. Página 16 e 18 é o que o Eduardo está comentando agora, é o mercado de exportação. Aí, ó, agora a gente pode analisar ali o mercado de exportação, ele está aparecendo já para nós em uma das telas aqui. Acredito que também para o pessoal de casa esteja esse gráfico, né? Então, ele mostra ali um leve aumento, onde eu mencionei ali os 2% de aumento aí comparado com o ano de 2021. E aí, quando a gente pega, né, o histórico dos últimos 5 anos, é quando a gente apresenta esse crescimento de 111%, como nós mencionamos, destacando aí o crescimento do continente africano, que vem buscar essa genética, né, genética tropical, que com certeza é muito valorizada lá fora, né? Isso reforça a nossa qualidade genética, isso reforça a necessidade e a demanda de um mercado externo. E o reconhecimento também, né, do trabalho dos pecuaristas, o trabalho das empresas em levar essa genética nacional para outros países, né? Eu acho que esse é a grande premiação, né, do índice 2022 do reconhecimento da genética brasileira nos outros países, que a gente vê esse crescimento aí constante ano a ano. Perfeito, Nelson. Isso valoriza muito o nosso produtor, né? A gente é apenas um canal, né, para fazer com que essa genética chegar lá. Mas com certeza o reconhecimento do trabalho ao longo dos anos aí do nosso produtor, do nosso cliente, buscando fazer um melhoramento e aí sim podendo fornecer com qualidade para esses mercados lá fora, né? Então a gente acredita que esse mercado cresça ainda esse ano também, ele siga em crescente. Tivemos aí já um começo de ano já sinalizando bons negócios lá fora e com certeza reforço aí a valorização da nossa genética, né, a valorização do trabalho do nosso produtor perante esse mercado externo, né? Então, quando a gente fala de exportação, é isso aí, eu peço aí para passar para o próximo slide, é quando a gente fala um pouco aí sobre o mercado, né, o número de matrizes trabalhadas, né, essa grande oportunidade, né, esse grande crescimento, mas também nos traz aí boas oportunidades quando a gente olha o que a gente tem pela frente, né? Então, temos aí realmente um mercado hoje aproximado aí de 82 milhões, né, de matrizes, onde a gente tem aí 22% sendo trabalhadas com a inseminação artificial e um crescimento muito forte, né? Ali a linha total ali mostra essa grande curva. O corte ele vem de forma muito acentuada, né? As tecnologias nos ajudando muito, né? E a ETF com certeza foi um grande ponto aí de impulsão para que a gente no corte conseguisse esse grande volume, e no leite também um mercado que vem buscando a tecnologia, vem buscando o melhoramento para poder se manter com lucratividade dentro do negócio, né? Destacar aqui os 5 principais estados, né? Então Santa Catarina vem aí com maior utilização da tecnologia, né? Mais de 40% das matrizes em Santa Catarina são trabalhadas via inseminação artificial, né? Temos aí o estado de Alagoas sendo o segundo estado, com 32% das matrizes sendo inseminadas. O Paraná
com quase 31% das matrizes dentro do estado do Paraná trabalhando com a inseminação artificial. Mato Grosso do Sul, né, um estado importante em termos de volume, com quase 29%. E aí o Mato Grosso, né, que é o grande estado aí, com mais de 10 milhões de matrizes aí aptas a serem trabalhadas, com quase 27% desses animais utilizando aí a tecnologia da inseminação, né? Então mostra para nós que todos os estados, né, independente do tamanho, mas sim a necessidade de produzir mais, de ser mais assertivo, mais sustentável e conseguir aí com certeza melhor rentabilidade dentro do negócio de cada produtor, né? Então temos aí um bom número, acho que um crescimento extraordinário, né, em termos, como vocês mesmos trouxeram ali mais cedo, né, saímos de 11 para 22, mas com certeza o Brasil é o grande celeiro, a menina dos olhos de todas as empresas, porque temos aí oportunidade, né, de muita matriz ainda para ser trabalhada, né? E isso aí é o que nos dá aí, com certeza, nos traz uma responsabilidade, mas também muita alegria que está na nossa mão poder fazer esse trabalho e desenvolver isso aí na pecuária nacional. É muito bom, né? De grande satisfação a gente ver um gráfico desse. A gente dobrando aí o número de matrizes seminadas, mas ao mesmo tempo o mar azul que nós temos ainda para trabalhar, né? Nós temos uma oportunidade extraordinária de continuar fazendo esse crescimento, né? E você disse aí o reconhecimento mundial, né, da pecuária, da agricultura brasileira, até no Yellowstone, né, gente? Até na série está sendo comentado aí a participação brasileira, da importância desse grande celeiro, assim como você comentou, Eduardo. Muito obrigado pela sua participação. Viváqua, eu vou fazer um adendo. Um adendozinho aqui ao Eduardo, porque o brasileiro ele tem mania de se subestimar, né? A gente precisa vender valor agregado, precisa exportar valor agregado, e realmente o que o segmento de genética está fazendo é isso. A gente ouve muito, a Alemanha não tem um pé de café, o Brasil exporta café para a Alemanha e ela faz Nescafé, faz café isso, vende e ocupa o resto do mundo com o café que a gente produz, a gente não consegue. Entretanto, o Brasil importou zebuínos da Índia, hoje fez um enorme programa de melhoramento genético por décadas e hoje exportamos zebuíno para o resto do mundo. Então isso é digno de valorização do nosso trabalho, do trabalho do produtor brasileiro, do pecuarista, dos programas de melhoramento animal, que é um exemplo que todo mundo critica muito que o Brasil não consegue fazer. Vender valor agregado, exportar valor agregado. E o segmento de genética faz isso hoje. Obrigado, Viváqua. Realmente estar na casa do zebuíno, a gente tem essa grande satisfação de poder tá falando isso, porque o pioneirismo do Brasil em sair, buscar essa genética e depois essa capacidade que vocês, produtores brasileiros, têm, né, em criar, em multiplicar, em melhorar com essa paixão que o brasileiro tem em produzir, né? Então eu vou passar a palavra para o Nelson e para o Luiz, porque a gente cravado, tá com 1 hora de live. Já? Nem parece, mas nós vamos pedir aí as considerações finais, porque a gente tem bastante coisa a ser comentado e bastante coisa a ser comemorado. Acho que sim, Cris, vou deixar o nosso presidente a palavra final, né, mas estava relembrando aqui, falando quanta evolução não só do Index, mas também dessa 4ª edição da live, né? Com certeza você que nos assistiu ou pela BCZ TV ou pelo YouTube da Asbia, né, viu esse dinamismo. Eu não percebi passar essa hora. Tenho certeza que você que acompanhou muita informação, realmente uma aula, tendências de mercado e os números em si. E reforçar o convite. Se você é de uma empresa, a gente sabe que vários profissionais, vários técnicos do mercado, né, também nos acompanham, né? Vocês viram a granularidade, né, o detalhe que tem realmente do índice Asbia, tudo que a Asbia tem realizado junto ao mercado, agora junto com a parceria com a BCZ, reunião com o ministro semana passada. Então, realmente, isso a gente fala só o começo cada vez mais, né? Então, se você tem interesse, venha se associar com a Asbia e realmente um prazer. A gente gosta, como o Viváqua muito falou, né? A alegria, né? A paixão que a gente está aqui e realmente de produzir. Eu estava olhando esse gráfico do percentual de inseminação. Se você plotar com o percentual de carne produzida por carcaça, por leite produzido, tá aí uma das grandes explicações, né? O Viváqua muito bem falou, menos de 2% do custo de produção e olha o impacto que a gente tem feito no mercado. Então, realmente, um prazer estar de novo. E, Cris, parabéns.
E os parabéns, que realmente mais uma live de sucesso e vocês dois são os grandes responsáveis por trás disso tudo. Muito obrigado, foi muito bom estar aqui junto com todo mundo. Certeza o pessoal aí de casa também gostou muito. Nós quem agradecemos. Presidente. Bom, Cris, primeiro eu queria agradecer a todos os associados, a todas as empresas pelo esforço, pela dedicação, como o Eduardo, como o Viváqua e o Gabriel colocaram hoje. É uma união de forças, é um profissionalismo muito grande de todas as empresas, de todos os profissionais, né? À medida que o mercado vai exigindo mais tecnologia, mais informação, é importante saber que a Asbia, através das suas empresas, tem essa mesma dedicação, essa mesma paixão que o Viváqua coloca e esse dinamismo de entregar sempre o melhor produto, a melhor solução para todos os pecuaristas. Essa é a função da Asbia. Então, muito obrigado à BCZ pela oportunidade, por esse espaço, aos nossos especialistas pelo grande trabalho, ao Luiz Adriano, a você, Cris, a Nilce, a toda a equipe da Asbia. E realmente vamos ter um ano de desafio, sim, mas e muitas oportunidades. E o brasileiro sempre se reinventa, acha alternativas e nós temos tecnologia e condições para fazer isso aí acontecer. Obrigado a todos, uma ótima noite. Cris está com você. Obrigado, Nelson. Mais uma vez, obrigado ao Gabriel, a toda essa equipe do ABCZ TV, essa equipe maravilhosa que nos dá respaldo para poder fazer essa dinâmica toda. O Quem Sabe faz ao vivo. Se não fosse eles, a gente não fazia, porque essa turma é boa de bola. Então fica com a gente, fica sempre aí com a ABCZ TV, com a Asbia. Quem não pôde assistir, entra no nosso canal do YouTube lá, assiste a live, vale a pena, um momento gostoso, descontraído e com muita informação. Grande abraço a todos, uma boa noite e fiquem conosco na Asbia, no Instagram, no YouTube e nos demais canais. Muito obrigado.